Olá a todos e todas, estou aqui com a Sandra Kogut, que vai lançar um documentário no Céu da Pátria nesse instante, nesse dia 14, e nós vamos falar sobre o filme. Sandra, como é que foi para você? No começo você pensou em fazer um documentário sobre as eleições de 2022, não é isso? O projeto começou como uma outra coisa e se transformou completamente no 8 de janeiro. Como é que foi isso? Assim, as duas coisas são relacionadas, né? Mas eu me deu muita vontade de fazer um filme sobre as eleições, porque acontecesse o que acontecesse, né? Era uma eleição decisiva para nossas vidas, né? Exatamente, assim, era muito importante e ao mesmo tempo muito difícil era um momento de muito medo, né? Muita apreensão. E também tinha muita impressão que parecia que a gente não conseguia formar assim, o fio da meada, né? Porque as notícias eram inacreditáveis e era uma sequência de absurdos, então você ia esquecendo o absurdo da semana passada, parecia que você estava preso sempre no presente. Então, tudo isso me deu muita vontade de fazer um filme sobre as eleições. E o 8 de janeiro, que me fez repensar o filme inteiro. Exatamente. Mas, de uma certa maneira, o 8 de janeiro materializou um medo que a gente teve aquele ano inteiro, e até antes, né? Assim, o ano todo, eu me lembro de pensar, será que vai ter eleição? Será que vai ter golpe? E aí, quando aconteceu o 8 de janeiro, tudo aquilo se materializou. E aí, claro, me fez repensar também a estrutura do filme toda, né? Com certeza. Mas isso que também é o bacana do documentário, né? Você começa o filme com um plano e a realidade transforma tudo, né? Exatamente. Eu acho até que o documentário é um jeito de você estar no mundo, né? De você olhar para o mundo que você vive e, de alguma maneira, ir tentando dialogar com ele, né? Então você faz sempre meio tateando. Sempre, à medida que você vai fazendo, você vai entendendo o que você está fazendo. Esse documentário foi um pouco mais difícil, porque, além disso, porque ele era meio impossível de fazer, né? Porque tinha esses dois lados, né? Que, enfim, essa polarização que o pessoal fala, é difícil você colocar no mesmo lugar, né? Essas pessoas. Não é um diálogo, né? É difícil esse diálogo entre os dois lados, né? Exato. Como é que você faz um filme com pessoas que desconfiam de você, que estão do outro lado, né? Que estão numa coisa muito bélica, muitas vezes, né? Então, e ao mesmo tempo eu tinha uma vontade, assim, uma curiosidade genuína de tentar entender como é que aquelas pessoas estavam vendo e estavam pensando. Que você coloca no filme, né? Pessoas que são bolsonaristas, que acreditam que a urna é fraudada, quer dizer, essas pessoas, né? Aquela família do caminhoneiro que tem no filme, né? Quer dizer, a gente tem curiosidade de ouvi-las, né? Com certeza. E elas são pessoas, né, com família, que trabalham, não são monstros, né? Exato. Eu acho que, e até acho que isso é o único caminho, assim, você olhar desse jeito, assim, você ir pelo lado humano, para você tentar entender por que aquelas pessoas estão naquele lugar, sem julgar. Eu falava, assim, uma coisa que eu acho que ajudou aquilo a ser possível é que eu sempre fui muito transparente, assim. Eu falava, não estou aqui para te convencer de nada, eu tenho essa curiosidade de ouvir. Mas foi dificílimo. Muitas pessoas não toparam, né, falar com você, né, achando que você é comunista, é o anticristo, né? Por isso até que o filme começa com áudio falando isso, porque eu achei que tinha que colocar de cara assim, o lugar onde a gente está fazendo esse filme é esse. Porque muita gente não topou, algumas pessoas topavam, depois sumiam, entendeu? Foi difícil. Acho que acham que vão ser ridicularizadas num filme, né? Tem medo. Tem medo que vai sair do filme, né?
Eu acho que, então, precisa construir uma relação de confiança. Por isso que esse filme teve que também inventar um jeito de fazer, assim. Não dava para fazer como, eu ia dizer, normalmente você faz um filme. Claro que cada filme tem um jeito de ser feito, mas esse eu acho que foi um pouco mais, assim. Um pouco mais difícil achar o caminho dele, né? Como filmar, como chegar nas pessoas, como criar essa rede, né, para poder ter personagens em lugares diferentes do Brasil e ao mesmo tempo a gente vai estar filmando ao mesmo tempo, no mesmo dia. Eu achei interessante também você colocar personagens como aqueles agentes eleitorais do Marajó, que são pessoas anônimas, que garantem que uma eleição aconteça, né? Que leva a urna no barco, no meio do nada, e que a gente não tem ideia como o trabalho delas é importante, né? Para a democracia mesmo. E são pessoas assim que, né, agentes públicos devem ganhar muito pouco até, e que ninguém sabe o nome deles, e eles são sustentáculos mesmo da democracia. Eu achei muito legal essa parte ali. Nossa, tão legal você estar falando isso, porque isso para mim era assim, o coração também do filme. Porque a gente fala assim, democracia, as pessoas enchem a boca para falar, é uma palavra linda, mas a democracia na prática é isso também. E esse processo eleitoral brasileiro é um patrimônio do Brasil, uma coisa muito bacana, muito bonito você ver como é que é um trabalho voluntário de tanta gente. Com certeza. Que está ali fazendo acontecer, e era isso que estava sendo atacado, né, demonizado. Então eu achei que também tira do lugar da narrativa. Assim, você vê no filme aquilo funcionando, você até aprende mil coisas, eu aprendi muito fazendo. Porque né, cada urna ali tem uma pessoa responsável para que esse mecanismo todo, em um país imenso, né? Que a gente tem uma especificidade, isso é um país enorme, né? Enorme, eles mandam a urna em cada lugar, assim, né, inacessível, e o jeito, e o esforço. E aí, quando tem esse embate sobre ser ou não fraudado, você vê que aquilo ali não é uma questão de opinião, entendeu? Não, tem uma realidade objetiva ali, né? Que o filme está mostrando, né? Exato. E eu também queria, isso eu sabia também desde o começo, que eu queria fazer o filme com esses personagens que, na política, eles não estão sob os holofotes. Eles são a pessoa que está ali do lado, que está no bastidor, que está atrás, que faz aquilo acontecer, mas que ninguém está prestando atenção neles. E também no caso dos candidatos, você coloca o Freixo, o siciliano, né? Aqueles caras que são os assessores deles, de uma campanha, que faz uma campanha eleitoral acontecer, né? É sempre o pessoal que está ao lado. A própria Antônia, que é a mulher do Freixo, ela é a mulher, ela está ali com as crianças, são essas pessoas, porque o político, eu não tenho muita vontade de filmar, porque ele já é uma pessoa que está o tempo todo produzindo a sua própria imagem, né? É muito difícil. Ele fala o tempo todo, né? Ele tem a fala todo o tempo, né? O discurso. O político, ele está o tempo todo fazendo uma performance, né? Sim. E eu acho mais interessante até você olhar para o político, mas sempre pelo lugar desses personagens que estão ali do lado. Eu acho que esse lugar que eles estão é muito privilegiado. Eu sempre me interesso por esses personagens. Aquela figura do bastidor, né? Que ninguém está prestando atenção, que está vendo muita coisa. E ao mesmo tempo também tinha um negócio de ser assim, as pessoas que estão trabalhando para aquela eleição acontecer, né? Com certeza. E que estavam com muito medo, assim, estavam sendo muito ameaçadas. Tem isso, né? Porque foi mesmo uma coisa muito tensa, né? E tanto depois, assim, e a gente não sabia realmente, que você falou, não sabia o resultado, né? Assim, cada um lembra onde estava no dia da eleição, da apuração e tal. E que foi, né, histórico, né, pra gente. E você acha que a eleição de 2026 vai ser igual a essa ou vai ser pior? Então. Agora a futurologia, né? Assim, o que eu acho é que a gente está lançando o filme num momento muito bom, assim, muito oportuno. Porque a eleição de 2026 já está ali na porta, né? Assim, ela já ocupou o debate público. Já saiu para a rua,
E ao mesmo tempo 2022 está um pouquinho para trás, mas não muito. Mas assim, eu acho que quando você vê o filme, você relembra um monte de coisa que você meio já tinha esquecido. E sem contar que o noticiário continua sendo sobre tudo isso, né? Pois é. Assim, esse assunto continua em cima da mesa, todo dia a gente fala dele. Então, eu acho que o filme pode ser um espaço ali de debate, de reflexão, né? Eu acho até que de reforço, porque as pessoas ficam com medo, nós não lembro que... Nós já passamos por isso e já superamos, né? A gente tem essa experiência para olhar, né? É verdade. Não é? Eu Nesse acho sentido... que nesse sentido também, né? Eu sou otimista, sempre tento ser otimista. Tô vendo. Né? Mas eu acho que é isso. A gente, enquanto brasileiro, tem que olhar para uma experiência que a gente tem disso, né? Uma experiência difícil, mas aprendendo, né? Nós estamos aprendendo todos os dias, né? É verdade. Uma história que até ali teve um final feliz, né? Assim, né? A democracia sobreviveu, né? Pois é, a gente espera que continue. Né? E eu ia te falar, uma coisa que esse nome aqui do filme, eu não lembro, que você já tinha dito, por que ele chama No Céu da Pátria nesse instante? Assim, tem por alguns motivos, assim. Primeiro, eu pensava assim, são instantes, né? Aquele negócio que eu te falei da gente estar preso num eterno presente, eu pensava muito isso, assim. A gente precisa tentar colocar um instante do lado do outro para olhar, assim, e ver o quanto que isso está tendo alguma coerência, sabe? Então, eu estava com essa palavra e essa ideia na cabeça. A ideia do terreno comum, né? Porque, de uma certa maneira, isso foi o que sumiu, né? Com essa radicalização. Parece que não tem mais um terreno comum, né? De diálogo, Então, mas todo mundo está sob o mesmo céu. Fui pensando, e essa é uma frase do hino, e o hino, como todos os símbolos nacionais, né? Foi completamente... sequestrado pela extrema-direita. Exato. Então tudo isso se juntou, assim, eu pensei, vou dar esse nome. Para um pouco resgatar também algo do hino, né? E estamos todos sob esse mesmo céu, né? Então essas são as ideias. Porque eu pensava muito nisso, né? O que faz da gente um país? O próprio sistema eleitoral também é um exemplo muito legal disso, né? Tem uma hora no filme que tem uma personagem que fala assim, o legal da eleição é que durante aquelas horas todo mundo vale a mesma coisa, um voto. Independente de você ser homem, mulher, rico, pobre. Né? E é isso, é uma ideia de que nós dividimos aquele terreno comum, né? É uma boa ideia, né? Uma boa ideia. Assim. Bonita, né? Bonita. Senão fica parecendo que é só assim, a gente, por acaso, todas essas pessoas nasceram nesse mesmo lugar, mas não estão fazendo nada pelo bem comum, né? Pois é, né? Eu acho uma boa ideia para a gente refletir também, vendo o filme. E no dia 14 agora vai ser lançado em várias cidades, você já tem isso definido? Várias cidades. A gente está tendo algumas pré-estreias, né, nesse momento, nessa semana, e vai lançar... várias cidades do Brasil inteiro. Várias cidades do Brasil. Agora você vai me perguntar que cidades... Não, a gente procura. Não vou saber a lista certinha, mas várias. Que bom. Então, procure o filme no cinema perto de você. Isso. Obrigada, viu, Sandra? Espero que a carreira do filme seja bem boa. Obrigada a você. Tomara. Está sendo assim até agora, né? Viajei bastante com o filme. Ele está trazendo muita coisa, mas agora é que vai começar de verdade no Brasil. Agora é para valer. É. Legal.